Bom dia de novo, gente. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, ainda puberdade e adolescência, tá? Vamos falar hoje sobre a responsabilidade na adolescência. Eu diria a vocês que até para ser adolescente, a gente precisa de um pouco de maturidade. A adolescência exige de nós um pouquinho de maturidade, porque senão, vou brincar, né? Entre aspas, essa fase vai virar uma bagunça total, uma zona, e não pode, tá bom? Então, até pra gente ser adolescente, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade. E responsabilidade envolve maturidade. Vamos falar disso daqui pra frente? Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula minha. Aproveitem e vamos lá. Turminha, vocês que são jovens, vocês devem entender que em todas as nossas relações com os amigos, relações com os pais, relações com a paquerinha, né? Relações com o namoro, ela deve ser permeada pelo respeito com a outra pessoa. Então, vocês têm que entender que o respeito pelo outro, ele é o primeiro passo para um convívio harmonioso, tá? Eu sou obrigada, é um dever respeitar o outro, respeitar o gênero do outro, respeitar as escolhas do outro, respeitar o que o outro quer para a vida dele, ok? Então, o jovem tem que entender que ele deve respeitar sempre o outro, respeitar em todo o seu sentido amplo, respeitar tudo que o outro deseja, ok? O jovem também deve entender que ele tem que o parceiro dele, né, a pessoa com quem ele está se relacionando, é um ser autônomo e não deve obediência a ele. Por exemplo, quem namora, né, tem que entender que o seu namorado ou a sua namorada é um ser autônomo, ele não depende de você, ele não precisa de você. Você tem que entender que o seu parceiro não é uma coisa sua, tá? Ele é uma pessoa que, assim como você, é livre. Então, entenda isso, jovem. Não queira segurar o seu parceiro, porque o seu parceiro, ele é tão autônomo quanto você. Ele é senhor do seu nariz, assim quanto você. Você não manda nele, tá bom? Vocês também devem entender que existe uma legitimidade das escolhas que o outro faz. Ou seja, o outro, como é um ser autônomo, ele toma decisões e essas decisões, elas são legítimas, elas são legais, no sentido de que as decisões que o outro toma, a gente deve respeitar e aceitar como verdade pra gente a escolha do outro. Tá bom, gente? Então, as escolhas que o outro toma, esse outro pode ser o seu namorado, pode ser o seu amigo, pode ser o seu colega de classe, pode ser o seu pai. Você, enquanto jovem, tem que entender que as escolhas dos outros, elas têm que ser aceitas por você. Você não vai mudar as escolhas dos outros, você não pode fazer isso. Você deve respeitar o que o outro quis para a sua vida. E aí, essas escolhas, gente, quero chamar a atenção para as escolhas de parceiros sexuais, tá? As pessoas, elas têm o direito, é legítimo para elas, a lei garante que elas podem escolher com quem elas se relacionam. Elas podem escolher uma relação homoafetiva ou uma relação heteroafetiva, ou ambas, se assim a pessoa desejar. Ok? Quero dizer, trocando em miúdos, que na adolescência, a pessoa ela já sabe a orientação sexual. Isso não é uma escolha, tá? A pessoa nasce com a orientação sexual. Então, é legítimo dela, é um direito dela escolher. Se ela for homossexual, escolher se relacionar com pessoas que também são homossexuais. Se ela sabe que ela é heterossexual, ela pode escolher e nós temos que aceitar que ela se relacione com outras pessoas de uma forma heterossexual, ok? E por fim, o jovem deve entender, gente, que todos os relacionamentos do tipo amizade, do tipo pai e filho, do tipo irmãos, relacionamentos do tipo amoroso, homem e mulher, eles sempre têm que ser baseados no diálogo, a conversa, tá? Para que as pessoas envolvidas se entendam e se respeitem muito.
Qualquer relacionamento, ele tem que ter na base, ele tem que ser sustentado pelo diálogo. O diálogo, a conversa, é o alicerce de qualquer relacionamento. Tranquilo? Então, pensem bastante nessas reflexões. Se for necessário, volte um pouco o vídeo para você entender melhor, tá? Bom, o jovem também tem que entender que ele deve obedecer algumas práticas, né? O jovem, ele deve ser responsável. Para ele ser responsável, ele tem que praticar tudo isso aqui, ó, tá? O que significa isso? Vamos lá, vamos por cada tópico. O jovem, gente, precisa entender que numa relação sexual é necessário o uso de preservativo, tá? Porque preservativo é a garantia de que não vai acontecer a transmissão de nenhuma doença, e preservativo é garantia de que não vai acontecer uma gravidez não planejada. Então, o jovem que é responsável, ele usa preservativo nas suas relações sexuais. E quando eu falo jovem, tá? Eu não estou me referindo somente ao homem, não. A mulher também, ela pode usar preservativo, deve usar preservativo, se assim ela desejar, e também exigir que o homem use preservativo. Ok? O jovem responsável, ele vai ao médico periodicamente. Gente, ir ao médico não só para saber como é que está a saúde dos órgãos genitais, mas ir ao médico para saber como é que está a saúde de um modo geral. E eu quero chamar a atenção aqui agora para essa ida ao médico na adolescência, tá? Os médicos insistem que as meninas frequentem o médico ginecologista assim que acontece a primeira menstruação. Então, você, menina, se você já menstruou e ainda não foi ao ginecologista, tem que ir, gente, para ver se tá tudo certo, tá bom? Peçam às suas mães, aos seus pais, para marcarem a consulta para vocês irem verificar se tá tudo certo. Os meninos também devem procurar um médico para saber se está tudo certo com a região genital a partir da primeira ejaculação, ok? É uma consulta mesmo para saber se está tudo certo. Um jovem responsável, turma, ele não fuma, tá? Porque nós estamos cansados de saber que cigarro causa câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de traqueia, câncer de bronco, de bronquíolo, tá? Cigarro mata por câncer. A maior causa de câncer de pulmão no mundo é o uso de cigarro. O jovem também responsável, ele não deve beber álcool, porque álcool é uma droga lícita, uma droga legal, uma droga que não é proibida, mas ela causa muitos problemas. Ela destrói o fígado, tá bom? Ela causa dependência. Pensa aí na sua família, existe alguém que é dependente de álcool? Existe alguém que é alcoólatra na sua família? Tá? Em muitas famílias tem pessoas alcoólatras, então fujam de bebidas alcoólicas. E vocês acham que é bonito ficar tomando bebida alcoólica, né? É ostentação no Instagram, tomar cerveja no fim de semana, tomar vodka. Para, gente, é muito feio isso. Mostra o quanto vocês são irresponsáveis. Isso sim. Quando eu vejo uma foto de um aluno meu no Instagram ostentando cervejinha ou qualquer outra bebida alcoólica, eu fico triste. Essa que é a verdade. Por quê? Porque não é hora de beber, não. É hora de estar fazendo faculdade, é hora de estar pensando no Enem, tá? Álcool mata, álcool vicia, ok? O jovem responsável também não usa drogas ilícitas, que são aquelas proibidas, maconha, crack, cocaína, LSD, êxtase, tá? Meus alunos, fujam de qualquer tipo de droga, tanto as ilegais, as ilícitas, quanto as lícitas, tá bom? O nome já fala, é uma droga. Te adoece, te mata, mata a sua família junto, ok? É responsabilidade do jovem também se exercitar, né, gente? Atividade física regular. O jovem responsável, ele faz atividade física regular, porque melhora a saúde como um todo, melhora tudo no corpo, tá bom? E manter sempre uma alimentação balanceada. Então, comer bem não é comer muito, tá? Você pode comer um hambúrguer por dia e pode comer um prato pequeno com arroz, feijão
bife e salada. Quem se alimentou melhor? Quem comeu menos, arroz, feijão, bife e salada, tá? Comer bem não é comer muito. Ainda vamos entrar nesse assunto da alimentação balanceada, ok? Então, tudo isso aqui faz um jovem responsável. Pense aí, quais dessas características você tem? O quanto você é responsável de acordo com essas características? Dá um pause aí no vídeo e pense. Legal, né? Legal. Eu posso falar que eu sou uma adulta bastante responsável, porque eu obedeço a todos esses critérios que estão aí. Ok? Legal, né? Adiante. Outras práticas que um jovem responsável faz, tá, gente? Um jovem que é responsável, ele fica muito ligado, muito atento com a limpeza da região genital, tanto os meninos quanto as meninas, tá? Gente, como é que é limpar a região genital? Tá? Não é pegar desinfetante e passar lá, não. Vamos por partes. Como é que o menino deve limpar a região genital? Meninos, atenção. Na hora do banho, tá? Com água morna, vocês vão pegar um sabonete neutro, vão puxar a pele da cabeça do pênis, né? Aquela pele chama glande. Vocês vão puxar a glande para trás, vão deixar aparecer a cabeça do pênis e vão lavar com os dedos, não passa a bucha não que dói, tá? E machuca. Com os dedos, vocês vão ensaboar a cabeça do pênis e lavar ali direitinho, enxaguar, não deixar nenhum resíduo de sabão. Se você não fizer a limpeza desse jeito, gente, vai começar a acumular secreções ali dentro, suor, e aí vai gerar mau cheiro, tá bom? Então, todo dia na hora do banho, você, menino, puxe a pele da cabeça do pênis, lave com sabão neutro na água morna, tá? Use as suas mãos, ensaboa bastante, enxágua muito e pronto, você lavou, ok? Saiu do banho, seca bastante a virilha, seca bastante a região do bumbum, do ânus e pronto, ok? Se ficar a umidade da bactéria, dá mau cheiro. Meninas, como é que as meninas lavam a região genital? Atenção, tá? Não pode lavar dentro da vagina. Já conversamos em outras aulas que a vagina é um órgão autolimpante, ela é ácida, né? Para poder matar os micro-organismos que causam doença. Então, não pode lavar dentro da vagina, porque a gente muda o pH da vagina e aí sim é que vai crescer bactéria lá dentro. Tá? A gente deve lavar a região da vulva, que é a parte externa. A gente deve lavar os grandes lábios e os pequenos lábios, ok? Como é que você vai fazer? Você vai pegar um sabonete neutro também. Sabe qual é um sabonete muito bom que o médico recomenda? Sabonete de bebê, tá? Então, você pega um sabonete de bebê, ensaboa bastante a região da vulva. Use os seus dedos para ensaboar os grandes lábios, os pequenos lábios. Depois que ensaboou bem tudo, enxágua bastante também com água morna. Enxágua muito, tá? Depois, quando sai do banho, pega uma toalha limpa e seca bem a região da vulva, porque se ficar úmido vai proliferar bactéria e vai dar mau cheiro. Então, você sai do banho, pega uma toalha limpa e seca e vai enxugando a região da vulva. Você pega a toalha, afasta os grandes lábios dos pequenos lábios, tá? E enxuga bem entre as dobrinhas da vagina e deixa tudo limpinho e sequinho. É assim que lava, ok? Então, jovens responsáveis fazem uma limpeza desse jeito que eu falei nos órgãos genitais, ok? O jovem responsável também fica atento se está saindo alguma secreção dos órgãos genitais, especialmente as mulheres. As mulheres, como a vagina é um órgão oco, né, pode acontecer de crescer ali bactérias, fungos, e aí dá algum corrimento. Então, tem que ficar atento no que sai dos órgãos genitais, tá? Se tá saindo alguma secreção esquisita, amarelada, esverdeada, acinzentada, esbranquiçada, médico. O jovem responsável, quando percebe uma mudança assim, procura um médico. Usar roupas íntimas, gente, de preferência de algodão. Por quê? Porque o algodão, ele absorve o suor. Imagine as mulheres, principalmente, que ficam de calça o dia inteiro no calor, né? Se colocar uma calcinha de microfibra ou de lycra,
esse tecido microfibra e lycra não absorvem calor, aí fica mais quente ainda e vai suar ainda mais. O ideal, gente, é usar calcinha de algodão, tá? Porque o algodão absorve a umidade do suor e aí reduz a proliferação de bactérias, não fica abafando muito a região da vagina. Os homens também, cueca de algodão é o recomendado, tá? E não compartilhar roupas íntimas. Turminha, depois que as mulheres menstruam, né? Depois que as meninas menstruam, depois que os meninos têm a primeira ejaculação, não compartilhem roupas íntimas, nem com seus irmãos, tá bom? Vocês têm mania de dormir na casa do outro para assistir um filme, aí não leva nem toalha de banho, nem roupa íntima, aí você vai e empresta. Isso é errado, tá bom? Se a pessoa for ficar na sua casa, você já lembra ela de levar a calcinha dela, a toalha de banho dela, tá bom? Não compartilhar roupas íntimas, porque se você estiver doente ou a pessoa estiver doente, ela passa para você. Então, é uma maneira de se proteger contra doenças, ok? Adiante. E vamos falar um pouco sobre a gravidez na adolescência, tá? Eu defino, gente, gravidez na adolescência como um problema, tá? Na minha concepção, gravidez na adolescência é um problema. Não é o fim do mundo, não é a morte, mas é um problemão, ok? Por que que é um problema, né? Porque geralmente a gravidez na adolescência, ela não foi planejada. Então, ela é não planejada. Ninguém quis engravidar, né? Geralmente, ela vem de um relacionamento sem estabilidade, ou seja, é um namorico que o casalzinho jovem teve e aí resolveram se aventurar nas relações sexuais e aí não se protegeram, né? Geralmente não por falta de informação, mas por falta de responsabilidade, e aí a mulher engravida, né? Bateu, batata, pimba. Você pegou? Se a mulher teve relação sexual no dia da ovulação, vocês se lembram? Sem camisinha, ela engravida, tá? É um problema então, gente, porque nessa faixa etária da adolescência falta maturidade emocional, falta maturidade psicológica, a cabecinha ainda é muito voada, né? Vocês não pensam ainda em ter um trabalho, com o que vocês querem trabalhar, não sabem o que querem para a faculdade, então falta maturidade nessa faixa etária ainda. E a gravidez não planejada, ela gera uma interrupção dos estudos, né? Como é que como é que a mulher vai parir e continuar estudando? Né? Pelo menos lá ali nos primeiros 6 meses, ela tem que parar os estudos, quiçá um ano para frente, para poder cuidar mais dessa criança, né? Bem, quando acontece uma gravidez não planejada, gente, a família deve apoiar o jovem, né? O que que vai fazer? Já engravidou mesmo? Você vai virar as costas, né? Não, então aconteceu ruim, né? Que pena que aconteceu, mas a família deve apoiar, porque como é que o jovem fica nessa situação? Imaginem se vocês não vão engravidar, porque tô ensinando vocês como é que previne uma gravidez, né? Mas imagine os coleguinhas de vocês aí que vocês conhecem, que são muito jovens, têm aí ainda 15, 16 anos e as meninas estão grávidas. Se a família não apoia, né, gente? Como é que ela faz para fazer os exames, para saber se tá tudo certo com o bebê, para fazer o pré-natal? Quem é que vai levar ela no médico, né? Quem é que vai pagar as consultas, né? Quem é que vai pagar o parto? Não é? Então a família tem que apoiar essa jovem e principalmente um apoio psicológico, um apoio emocional, porque as mudanças que vão começar na cabeça dos jovens pais dali para frente serão muitas, tá? Então é um problema gravidez não na adolescência, mas também não é o fim do mundo. E para não se tornar um problemão, né, os pais eles têm que dar apoio ao jovem. Dar apoio não é passar a mão na cabeça, tá? Não é mimar o jovem, tá? Dar apoio é levar esses jovens, se for mulher, né, ao médico, se os pais, se o menino engravidou a menina, né, e são os pais do menino, os pais têm que conversar com o menino
para ele procurar um emprego já, porque ele vai ter que sustentar essa criança, né? É esse tipo de apoio, orientar. Não é pagar as contas para os filhos, porque a responsabilidade é toda dos filhos, tá? Não é tapar o sol com a peneira, não. É mostrar para o jovem que ele vai ter que trabalhar, que ele vai ter que parar com as baladinhas, que ele vai ter que interromper os estudos para criar os filhos deles. E apoiar, mostrar os caminhos, tá? Os pais não devem abandonar os jovens numa gravidez na adolescência. E muito menos, gente, ficar culpando os jovens o tempo inteiro, porque o jovem já sabe da culpa dele, né? Então, os pais devem orientar, diminuir os transtornos na família, ok? Adiante. E a gravidez, ela é um problema para os meninos e para as meninas, ou seja, ambos, os dois, mulher e homem, devem se responsabilizar por seus atos, tá? Eu quero chamar a atenção aqui porque nós mulheres tendemos a ser machistas. A gente olha e fala, não, a menina, né, se ferrou, ó, com perdão da palavra, tá? Mas não é assim, não. A menina, ela não fez o filho sozinha. Cadê o pai? Cadê o parceiro? Cadê o adolescente macho nessa história? Então, ambos devem se responsabilizar pelos atos de uma gravidez na adolescência. A mulher, ela gera a criança, isso é verdade. Mas o homem também tem participação. Lembrem-se, 50% da criança veio do pai e 50% veio da mãe. Então, é meio a meio. Os dois cuidam, porque os dois fizeram, ok? E a partir desse momento em que os dois entendem que ambos têm responsabilidade no mesmo grau, eles vão refazer os planos, agora pensando no bebê, e vão pensar como é que eles vão sustentar essa criança. Tá bom? Vocês querem, gente, isso para vocês? Uma gravidez na adolescência? Ai, 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 hein? Espero que não. Espero profundamente. Em todos os meus anos de aula no Invictus, são 7 anos que eu trabalho no Invictus, e não teve nenhuma gravidez na adolescência. Ainda bem, né? É sinal que vocês estão aprendendo direitinho, tanto na escola quanto em casa. Isso mesmo. Se formem primeiro, estudem primeiro, deixe o corpo virar corpo de mulher e de homem primeiro, para depois pensarem em filhos, tá? Depois, quando já tiverem uma saúde emocional, uma mente madura, quando já tiverem dinheiro para sustentar essa família, quando já tiverem estudado. Não vai faltar tempo para ter filho, tá bom? Adiante. E essa gravidez ela é marcada por efeitos marcantes, justamente por estar na adolescência, por não ser planejada. Então, os futuros pais, eles têm que refazer os planos de vida, né? Tem que mudar os planos de vida. Não vai mais poder estudar como antes, vai ter que trabalhar às vezes, né? A mulher tem que atentar porque o corpo dela vai mudar muito, é no corpo da mulher a geração da nova vida. Eles vão ter que mudar o modo de pensar e de agir, agora eles vão pensar como 3, não mais como 2 ou não mais como únicos, né? Então, pensar sempre que agora são 3 pessoas envolvidas. E, gente, não necessariamente uma gravidez na adolescência, ela quer dizer casamento, tá? Já foi o tempo em que quando a adolescente ou a mulher solteira aparecia grávida, o pai e a mãe escorraçavam ela de casa, isso era um absurdo, né? Era um desamparo total aos filhos. Hoje ninguém se casa mais e não pode se casar mesmo porque engravidou, tá? O casamento é outra coisa bastante séria que tem que ser pensada e definida com muito cuidado pelo casal. Outro efeito marcante na adolescência é que a mudança também acontece nos pais dos adolescentes, né? Então, os pais vão ter que se preparar para ser avós, às vezes num tempo que eles não estavam pensando que isso aconteceria. Olha que saia justa que os filhos colocam os pais, não é? Não queiram isso para os seus pais. Muda a família inteira, né? Às vezes, os irmãos mais novos já vão ser tios, os mais velhos também. Então, muda a família inteira. E, gente, esse último tópico aqui, ó, ele é muito perigoso, tá?
tá? Gravidez na adolescência, ela oferece risco de morte, tanto para a mãe quanto para o bebê. Por quê? Porque nós mulheres, nós ainda estamos na adolescência com o corpo em formação. Então, por exemplo, os ossos do nosso quadril, do nosso bumbum, eles só terminam de crescer e amadurecer com cerca de 18 anos. Então, antes disso, esses ossos, eles são pequenos. Isso dificulta o parto normal, porque não tem espaço, não tem caminho para o bebê passar, porque ainda é um corpo de mulher jovem. O corpo ainda não está pronto para o parto. Os ossos ainda não cresceram o suficiente. Então, é risco de morte para a mãe. Aí, a adolescente tem que fazer cesariana, tá? Na gravidez, na adolescência, o bebê ele pode nascer com a saúde debilitada. As mães, geralmente, têm muita anemia, tá? Então, é risco de morte para a mãe e para o bebê. Risco de eclâmpsia, que é uma doença horrível que pode matar a mãe e o bebê na gravidez. Então, temos que pensar, mas pensar com muita responsabilidade sobre a gravidez na adolescência. Ok? E como é que se evita uma gravidez na adolescência? Com isso que nós estamos fazendo agora, que é a famosa educação sexual, nós temos que falar sobre para entender, né? E com conhecimento dos métodos contraceptivos, que também faz parte da educação sexual. Ufa, né? Espero que tenham gostado desse assunto. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!